Senhor Jesus, a qual aqui estamos no 6º elo dessa campanha, qual vamos falar os 3 segredos de uma oração eficaz. Aleluia, Jesus. A oração eficaz, os 3 segredos da oração eficaz: pedir, buscar e bater. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nesse texto sagrado, Jesus nos ensinou os 3 segredos de uma oração eficaz: pedir, buscar e bater. Precisamos aprender a conjugar esses 3 verbos na oração. Pedir fala da necessidade, só pede quem necessita de alguma coisa. Buscar fala do esforço para alcançar o objetivo. Buscar é mais do que pedir, e você corre atrás do seu objetivo. Bater fala de insistência e perseverança. Bater é mais ainda do que pedir e buscar. Bater é lutar pelo objetivo até o fim. Bater e nunca desistir dos seus sonhos. Aleluia, glória a Deus. Possamos falar aqui de 3 tipos de oração que o cristão tem que ter na presença do Senhor, que é pedir, buscar e bater. Então, quem pede é quem necessita. Se nós necessitamos de algo, nós vamos pedir ao Senhor. Se nós precisamos de algo, nós temos que falar com Deus, entregar a nossa situação, a nossa dificuldade ao Senhor. Mas vivemos no tempo de hoje como muitos não querem pedir, não querem falar com Deus. Está vivendo aquele tempo crente 6 horas, que fala 6 horas por mim, mas ele não quer orar por ele mesmo. Ele quer que nós pede por ele, mas ele não quer pedir. Aleluia. Muitos falam assim: mas o Senhor sabe da minha necessidade. Realmente o Senhor sabe da minha e da sua necessidade. Mas o Senhor, Ele quer que nós pedimos. Ele quer que nós falamos com Ele a nossa necessidade. Quando o Senhor foi ter com aquele homem que se encontrava ali no tanque de Betesda, o Senhor perguntou para ele: o que você quer? Quer ser curado? O Senhor perguntou para ele o que ele queria. Aleluia. O Senhor sabia da necessidade dele, mas o Senhor estava esperando ele pedir. Aleluia, Jesus. E muitas vezes não queremos pedir. Muitas vezes não queremos buscar a presença do Senhor. Muitas vezes não queremos sair do nosso comodismo para fazer algo diferente, que é buscar a Deus. Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós saímos do nosso comodismo. Aleluia. Porque é uma luta contra a carne e o Espírito. Porque a carne não quer que você ore, mas o Espírito Santo clama dentro de nós, para nós pedir, buscar a face do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala: buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Aleluia, Jesus. Então é simplesmente falar com Deus. Mas falar com Deus não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Como às vezes nós falamos com o irmão, com o nosso próximo, com o filho. Não. Falar com Deus não precisa. Nós temos que ser educados. Falar com Deus não precisa de gritaria. Falar com o Senhor não é como você chegar, colocar Deus na
nós façamos. É somente falar com Ele. Deus, Ele está todo o tempo com os ouvidos atentos a ouvir a nossa voz. Mas quando, às vezes, no mundo de hoje, o Senhor não ouve mais a voz dEle, porque parou de falar com o Senhor, parou de pedir ao Senhor. O Senhor, Ele está com suas mãos estendidas para atender o meu e o teu pedido. Deus, Ele está pronto, está preparado para abençoar o povo dele na face da terra, para socorrer. E muitas vezes não busca socorro em Deus, mas socorro em coisas em vão. Há muitas pessoas se encontram vazias, porque não tem mais a presença do Espírito Santo e quer preencher com coisas vãs, com coisas vazias dessa terra, que não traz nenhuma santidade, que não traz nenhum alimento espiritual para a sua vida. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Em João 16:24, Jesus disse: até agora nada pediste em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria se cumpra. Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Quando eu estava lendo essa passagem, aleluia, eu não aguentei ali no meu quarto, chorando ali, porque às vezes somos tão falhos na presença do Senhor. Achamos que estamos fazendo a coisa certa, aleluia, mas estamos às vezes em falha com o nosso Deus. E às vezes colocamos tão dificuldade, mas é tão simples, aleluia, falar com o papai, aleluia. Muitos às vezes colocam tanto impedimento, aleluia, mas é tão simples, aleluia, porque o Senhor Jesus, Ele pregou, irmãos, aleluia. O Senhor Jesus, Ele tinha o maior prazer de sair fazendo milagre. E o prazer do Senhor, o maior prazer do Senhor, é salvar a minha e a tua alma. O prazer do Senhor é de o nosso nome está escrito no livro da vida, aleluia. O prazer do Senhor é ver o teu povo dele alegre na face da terra, aleluia. E muitos às vezes têm se embaraçado com os embaraços desta vida, não busca mais a presença do Pai, se enche de coisas deste mundo que só leva para a destruição. Aleluia, Espírito Santo. Poder, glória, aleluia. E eu não aguentei, eu chorei ali no meu quarto falando com o Senhor. O segundo segredo é buscar. O segredo de buscar é uma oração eficaz e buscar. Em Lucas 18:1, Jesus nos ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O recado de Jesus é que devemos buscar incessantemente, orar sem cessar, orar sem cessar. Deus nos poder, glória. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele quer que nós buscamos a face dEle, não só nos momentos difíceis, não só quando o dia mal bate na nossa porta, mas o Senhor quer que nós buscamos Ele intensamente, sem parar, orar sem cessar. Aleluias. O Senhor, Ele quer que nós buscamos a Ele em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Buscar-me-ei e me acharei,
Quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus de toda a glória. Aleluia. O que está no nosso coração? O que impede de nós buscar o Senhor? Como está a nossa oração? Será que estamos servindo a Deus só de aparência? Ou estamos servindo a Deus em espírito e em verdade? Aleluia! Aleluias! Porque o Senhor, Ele quer que nós buscamos a Ele em espírito e em verdade. Deus santo, aleluia. E quando nós buscamos a presença do Senhor em espírito e em verdade, Deus vai tirando das nossas vidas tudo aquilo que não agrada a Ele. Então, o trabalhar na minha, na tua vida, depende da nossa busca. Aleluia. Eu não te liberto, você não me liberta. É conforme nós vamos buscando o Senhor, e o Senhor vai nos libertando, nos transformando, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Até chegar ao vaso perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Somos vasos de barro nas mãos do oleiro, e Ele faz de nós o que Ele quer. Não mandamos em nós, irmãos. É o Senhor que comanda nossos passos. Aleluia. Nem quando nós estávamos lá no mundo, nós mandávamos em nós, porque nós éramos escravos de Satanás. Mas nós viemos para a luz, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós temos um Pai, nós não somos mais órfãos. Então hoje nós temos um Pai para nos direcionar na direção certa. Aleluias. Ele quer apenas que nós buscamos com sinceridade no nosso coração. Aleluias. Que nós renunciemos a nós mesmos, que nós viemos renunciar ao nosso querer, às nossas vontades, para vivermos verdadeiramente a vontade do Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Sabemos que estamos vivendo os dias maus da terra, mas os dias vai apertar mais ainda, principalmente para aqueles verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, que quer fazer a diferença do Senhor na face da terra. Aleluia. Vamos passar por luta, por peleja, vamos, mas
A nossa ceia está nas mãos do Senhor, nosso Deus. Mas quando nós vivemos aqui na terra, vamos esforçarmos para nós fazermos o que o nosso Pai nos ordenou. Aleluias. Glória a Deus. Terceiro segredo, bater. Terceiro segredo de bater. O terceiro segredo de uma oração eficaz é bater. Em Lucas 11, 5 e 8, Jesus nos ensinou, por meio da parábola do amigo importuno, sobre a importância de ser insistente e bater. O amigo importuno insistiu, perseverou e bateu até a porta se abrir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então esse é o segredo, irmãos. Nós temos que pedir, falar com o Senhor. Nós temos que buscar como? Esforçando. Esforça, tem bom ânimo. E bater é insistir, perseverar na presença do Senhor. Quantas vezes nós pedimos algo para Deus e nós não temos a paciência de esperar a resposta do Senhor? Imagine se Daniel desistisse no 5º dia de oração. O que seria dele? Mas foi um homem perseverante. Mas desde no primeiro dia, quando ele dobrou o joelho clamando ao Senhor, o Senhor já tinha enviado a bênção dele. Mas há uma luta no mundo espiritual, aleluias. Há uma luta no mundo espiritual contra a minha e contra a sua vida. Por isso que nós temos que perseverar na oração e na paciência do Senhor. Aleluia. Se nós quisermos alcançar algo na presença do Senhor, nós temos que termos paciência. Aleluia, Jesus. E é coisa que nós não temos, né? Nós somos agoniados. Nós queremos para ontem. Nós ficamos ansiosos. Nós oramos agora e já quer que Deus já responde. Aleluia. Como se Deus fosse o que? Nosso empregado. Não. O Senhor é nosso Pai. E Ele vai entregar aquilo que nós necessitamos. Não que queremos. Porque nem tudo, irmão, que nós pedimos, o Senhor vai nos dar. Deus vai nos dar conforme o que Ele tem para nos entregar. Aleluia. Porque às vezes empolgamos demais. Pedimos coisas além daquilo que Ele tem para nós. E às vezes ficamos frustrados por não entender o plano do Senhor Jesus. E nós temos que procurar entender o plano do Senhor. Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes queremos algo que não é aquilo que Deus quer para nós. E nem tudo, irmãos, nem tudo que diz que Deus falou, Deus está falando. Verdade. Por isso que nós temos que examinar bem. A palavra do Senhor fala que nós temos que examinar a profecia. Tem que bater com a palavra. Se estiver fora, então sai fora. Porque muitos estão por aí usando de engano dentro da casa do Senhor, dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. Teve um momento da minha vida que eu quase não desviei, irmão, porque eu estava firme em Cristo. Mas foi tanta profetada, tanta coisa, que meu Deus, eu frustrei. Eu falei, irmão, o Senhor falou, eu creio que Deus está lá de cima falando assim. Falando o quê? Não falei nada. Então por isso que nós temos que analisar bem. Nós temos que ouvir muito bem. Não é porque a pessoa vem sapateando, profetizando que você já vai recebendo, não,
Verdade. Presta bem atenção. Se é a voz de Deus, porque quando é o Espírito Santo de Deus, Ele testifica conosco. Verdade. Aleluia! Quem está no Espírito é testificado com o Espírito. Aleluia! Então não deixe ser enganado. Busca a face do Senhor. Busca o dom do discernimento do Senhor. Persevera. Se você colocou algo na presença de Deus, espera o tempo do Senhor. Aleluias. Não queira atravessar na frente, nem passar na frente de Deus. Não queira colocar os cavalos na frente da carruagem, mas espera com paciência no Senhor. Aleluia, Jesus. Ana, ela esperou com paciência no Senhor. Ana foi uma mulher de oração. Passou por humilhação, passou por muita coisa, mas um segredo ela fez. Ela não bateu boca com Penina, aleluia. Ela foi falar com o papai, com aquele que tinha poder nos céus e na terra de fazer um milagre na vida dela, aleluia. Então ela foi buscar a presença de Deus. E esperando o Senhor o tempo certo. E Deus o abençoou. Aleluia, Jesus. Então nós temos que aprender a esperar com paciência no Senhor. Porque Ele vai ouvir o nosso clamor. E nos entregar a bênção no momento e na hora exata. Deus, Ele chega no tempo e na hora certa. Aleluia. Às vezes pensamos que Deus atrasa, irmão, mas Deus não se atrasa. O momento de Deus no silêncio na minha, na tua vida, dói. Mas é Deus trabalhando dentro de mim, dentro de você. É Deus te preparando, me preparando para no momento que Ele entregar a tua bênção, a tua vitória, Satanás não roubar. Aleluia. E muitas vezes ficamos agoniados, avexados, ansiosos, porque queremos para ontem. Aleluia. Mas o segredo é esperar. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Então espera com paciência no Senhor. A sua bênção está a caminho. É porque há uma guerra no mundo espiritual. Então por isso que você não pode desistir de clamar, de buscar a presença de Deus e de insistir na perseverança e na paciência em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Romanos 12, Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aleluia.